Então vamos voltar para a palavra. Deus é santo. A palavra santo significa separado. Isso que significa. Quando nós estudamos teologia, nós vemos que Deus é a parte de tudo. Ele transcende a tudo. O que significa ele ser santo, separado, e ele transcender? Significa que ele criou os animais, mas não é animal. Tudo que ele possa ter criado, ele não é nada daquilo que ele criou. Deus criou o homem, mas não é homem. Isso é ser santo, separado, à parte de toda a criação. Então, ser santo não é porque Deus não peca. Matar é pecado? Matar é pecado. Mas Deus não está matando todo dia? E ele está pecando quando mata? Nós poderíamos dizer, está fazendo justiça. Tá, pode ser, fazendo justiça. Matar é pecado, mas mandou Saul ir lá exterminar os amalequitas. Deu direção a Davi para jogar os filisteus por terra. Quando Salomão assume o reino, não tinha mais nenhuma guerra para Salomão. Salomão caiu num tempo em que ele não tinha guerras. Isto é impressionante. Quando está tudo bem, Salomão recebe o reino todo, tributou todos os povos, Davi tributou todos os povos, e Salomão ainda assim cai de uma maneira absurda. Salomão constrói templos pagãos, aonde permitiu, isso está escrito na Bíblia, está escrito. Aí muita gente vai dizer assim, eu nunca vi. Sabe por quê, amigo? Porque você não leu todos os salmos. Você gosta de ler o 91, eu também gosto, até decorei. O 23, não é? Aquele Salmo 46, que bênção, aquele Salmo isso, aquele Salmo aquilo. Deus me dá um Salmo para a minha vida. Aí você abre lá e põe o dedinho. Ai, que bênção, Deus. Mas o dia que alguém botar o dedinho e ver assim, e Judas foi e se matou, vai tu e faz o mesmo. Aí, não, isso não é uma palavra para mim, não, eu não quero. Então, irmãos, tem gente que não leu todos os Salmos. O Salmo diz que Israel, foi o tempo do rei Salomão, construiu templos a Dagon e outros bichos que tinha lá, deuses que eram estátuas, né? Metade homem, metade animal, e dentro desses templos, essas estátuas ocas, crianças foram sacrificadas, e não foi só criança que era daqueles povos com quem Salomão fez aliança, não, crianças israelitas, porque o Salmo diz, sacrificaram as vossas, quando Deus está exortando no Salmo, diz, sacrificaram as vossas crianças. Então os israelitas sacrificaram as suas crianças no templo do reino de Salomão. Mas quem construiu esse templo? Quem permitiu esses sacrifícios? Salomão. Tanto que claro que eu não sei, lá no finalzinho da vida de Salomão, será que houve chance de arrependimento para ele? Para que ele pudesse entrar no céu sem nenhum galardão, mas salvo, quem sabe, como aquele ladrão lá da cruz, que entrou no céu sem nenhum galardão? Será que Salomão entrou dessa maneira? Eu não sei, eu não acompanhei os últimos instantes de Salomão, mas pelo histórico de Salomão, aquilo que a Bíblia mostra da vida de Salomão, eu não creio na salvação de Salomão, mas de jeito nenhum. E alguém já me questionou, mas como que Deus deixaria na Bíblia um livro escrito por um homem que foi para o inferno? Eu digo assim, não. Quantos livros tem escrito por Salomão? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu digo, 3. O fato de um homem se desviar e ir para o inferno não anula a palavra da verdade que um dia Deus usou para semear. A palavra não era dele, era de Deus. Amém, meu irmão?
Não é porque um compositor se desvia e vai para o inferno, que tem um monte, não vou nem listar aqui, que eu já escandalizo as pessoas com isso, lá dentro do presídio, quando as pessoas dizem, pô, fulano, né, que bênção, morreu cantando, foi para os braços de Jesus, só se Jesus estiver lá no inferno. Como assim, pastor? Não, meu amigo, não creio na salvação desse cara, não. A salvação não é quem canta para Jesus, não é para quem canta para Jesus, é para quem dá a vida por Jesus. Que papo é esse? Está louvando Jesus, está louvando e daí? Tem relatos aí na internet de várias cantoras que cantam para Jesus e estão trancafiadas dentro dos seus quartos em depressão. Manda o Jesus delas ir lá arrancá-las da depressão. O Jesus que elas louvaram. Uma coisa é o hino que exalta a Deus e outra coisa muito diferente é a boca. Tem hinos que exaltam Deus, mas aquela boca ali é blasfêmia. Eu compus já hino e já dei para pessoas cantarem. Eu já fiz isso uma vez, Deus deu a direção e as pessoas se desviaram. O hino é abençoado, abençoou vidas e depois vieram atrás de mim. Poxa, dá para você dar mais hinos para minha filha? Eu falei, não tem mais não. E a pessoa sabia que eu tinha uma gaveta cheia de hinos, que eu componho há muitos anos. Eu falei, não tem mais não. Então, irmão, Deus, não é que Deus não peca, é porque não existe lei para Deus. Então, ele é santo, não porque ele não comete erros, ele é santo porque ele é a parte de tudo que ele criou. Isso é ser santo. Você não consegue dizer, ali está Deus, ou aqui está Deus. Não, a Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz não, a teologia define Deus como espírito incriado, infinitamente perfeito. Ninguém criou Deus. Alguns professores costumam dizer assim, ele se autocriou. Nós não temos, nunca saberemos qual é a origem de Deus. Quando começamos a imaginar certas coisas sobre Deus, dá até dor de cabeça. Você imaginar, não posso nem usar a expressão nada, porque o nada que você tem em mente foi criado por Deus. O que você chama de nada não é nada, é alguma coisa que Deus criou. Você me entendeu? Joga um cachorro quente para mim, por favor. Você entendeu o que eu falei? O que você chama de nada, isso aqui, ó. Aqui entre a minha mão, tá vendo? Isso que você chama de nada, isso não existia. Isso aqui, esse nada, foi criado por Deus. Então Deus estava numa situação em que nem o nada existia. Imagina isso. Não tem como imaginar. A mente humana bate nessa barreira e não vai adiante. Não tem como você imaginar algo que não seja nada além do nada que você conhece. Aí você diz assim, tá, esse ser que estava em um nada que não é esse nada, decidiu criar alguma coisa. Hajam as constelações, hajam, toma-lhe, foi fazendo, e hajam os dinossauros, hajam os grandes animais que dominaram a Terra por bilhões de anos. Só depois que a Terra já existia há bilhões de anos é que houve a rebelião de Lúcifer, um cataclisma no universo que abalou a Terra, tornando-a sem forma e caótica, como diz Gênesis, como diz Isaías 45, 18, ou 18, 45, por aí.
E a terra tornou-se caótica devido à rebelião de Lúcifer. Foram milhões de anjos guerreando. Milhões de anjos guerreando. E a terra tornou-se caótica. Quanto tempo passou desde que Deus tenha criado a terra, posto nela os dinossauros, houvesse a rebelião de Lúcifer, a terra ficasse caótica e viesse Deus reformulando a terra, porque ela estava sem forma e vazia, e o Espírito veio, pairou sobre a face das águas, e Deus começou. Esse Deus é Jesus, né? Conforme João capítulo 1. Esse Deus é Jesus que diz assim: haja separação de águas, haja luz, e haja isso, e haja aquilo, e as águas aqui para cima do firmamento, e tal, e não sei o quê. Agora, façamos o homem. Façamos no plural. Ele não está sozinho. Amém? Ele não está sozinho. Então, e outra coisa, não está convidando os anjos para fazerem. Os anjos não têm esse poder.